que estão pela primeira vez, sejam bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Aqui eu não falo sobre religião, eu não falo sobre placas de igreja, eu não falo sobre templo, eu falo aqui sobre Cristo Jesus, tá? Eu caí e levantei, e depois que levantei, fui levantado para levantar vidas, para derrubar não, tá bom? Quantos querem ouvir uma palavra profética de Deus? Escreve aqui para mim assim, quero ouvir. Escreve, quero ouvir, porque eu entrei para pregar para você. Eu entrei para ministrar o que Deus me deu. Eu entrei para ser instrumento de informação divina na sua vida. Olha quantas pessoas abençoadas. Deus abençoe sempre vocês. Deus ilumine sempre vocês. Deus continue iluminando. Eu também quero agradecer as pessoas que são intercessoras desse trabalho, que são intercessores desse trabalho, desse projeto. Quero agradecer as pessoas que são contribuintes, tanto no Superchat, nas estrelas, mandam as figurinhas, que são inscritos e membros oficiais do canal. Quero agradecer vocês que contribuem através da chave Pix, da conta poupança da Caixa, através da sua contribuição. Você não ajuda as pessoas, você ajuda inúmeras pessoas. Você tem muita gente, que entra aqui e diz assim, Roberto, eu quero contribuir, mas eu não sei onde está a chave. Está aqui, gente, fixado aqui nos comentários. Clica aqui, vai aparecer os dados. Está dando para ver aqui no YouTube, está dando para ver aqui embaixo o nome Contribuição de Amor. Clica em cima, vai aparecer os dados. Tira um print, depois você faz seu envio. Na força do alto, se não está aparecendo, me manda mensagem no direct que eu vou disponibilizar para você. Tá bom? Agora, sem mais delongas. Tá dando para ouvir, não? É sério? Gente, vocês estão me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Só quem tá me ouvindo bem, escreve aqui. Ok. Tá me ouvindo bem? Algumas pessoas estão dizendo que a voz tá fugindo, tá travando. É isso mesmo? É sério? Muita gente tá ouvindo, tá vendo? Tá escutando bem. É porque oscila, né? Dependendo... Obrigado, minha filha. Dependendo do lugar, pode ser que a internet esteja instável, sem estabilidade. Mas segura aí que vai dar certo em nome de Jesus. Palavra que Deus ministrou em meu coração. Livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis 4, versículo 7. Olha, gente, aqui na Força do Alto está disponibilizado para você. Tá vendo aqui o nome? Oferta de amor. Aí tem o número da chave Pix, da conta poupança. Clique aqui embaixo, onde eu estou apontando o dedo, na página Força do Alto. No YouTube também, tá aparecendo aqui, ó. Clica aqui embaixo. Clica aqui, vai aparecer os dados. Você tira um print, depois você envia. Tá bom? Bíblia, texto, a base que Deus me deu hoje. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Diz assim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres o bem, eu vou corrigir. E se não fizeres bem, vírgula, o pecado jaz porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Escute. O tema dessa mensagem é o poder da decisão. Você pode escrever essa frase de efeito para poder ficar guardada no seu coração. Quando a gente ouve, nós temos uma forma de entendimento, mas quando a gente escuta e repete, além de ouvir, a gente aplicou. Repetindo, coloque o poder de uma decisão. Você pode escrever o poder de uma decisão, só para entrar em concordância. Deus, após criar Adão e Eva, os primeiros filhos, as primeiras proles vindas de um homem e de uma mulher, foram dois homens chamados um Caim e o outro Abel. A Bíblia diz que Caim, ele era lavrador da terra.
Caim era curtidor da terra, ele era agrônomo, ele era agricultor. Caim era aquele que tomava conta da terra, ele arava a terra. Plantava, regava, colhia, replantava, regava e colhia. Porém, Abel, ele era pastor de ovelhas. Ele se encarregava não só de tirar a lã das ovelhas, mas também de selecionar as ovelhas para o abate, para poder alimentar ele, seu irmão e seus pais. Um era pastor do campo, o outro era agricultor do campo. Ambos estavam sobre a mesma terra, fazendo coisas diferentes. Agora, Caim observa, Caim percebe que todas as vezes que Abel ia fazer o sacrifício, o que é sacrifício, Roberto? É algo que você sacrifica, é algo que você oferta, é algo que deixa de estar no seu domínio e você entrega o domínio ao Criador, ao ser maior, a quem você, ou dizendo, em quem você tem fé. No caso, a Yahvé, a Elohim, ao Sabaote. Amém? Abel está entregando um sacrifício de ovelha. Ele escolhe a melhor ovelha, ele prepara o melhor momento e ele sacrifica. E como é que ele sacrifica? Ele vai imolar o animal, ele vai, na verdade, defragmentar, ele vai cortar o pescoço da ovelha, ele vai oferecer o sangue, talvez o corte não fosse do pescoço, fosse na barriga, mas ele vai ofertar o sangue. Não se sabe como era feita naquela época, porque eram os primeiros sacrifícios a Yahvé, ao certo como faria. Mas Abel fazia sacrifício dessa forma. E com quem é que Abel aprendeu? Com seu pai, Adão. Adão ensinou muito bem a Abel como sacrificar. Abel foi um ótimo discípulo, foi um ótimo aluno, aprendendo com seu pai como sacrificar a Deus. Eu imagino, isso não está na Bíblia, mas cabe a nós. Deus nos dá a inspiração, Deus abençoe quem está chegando, para entender e raciocinar assim. Adão olhando para Abel dizendo, meu filho, sempre que você for fazer algo para o Criador, faça o melhor. Sempre que você for fazer algo para Ele, escolha o melhor. Faça da melhor forma. Faça do melhor jeito. Coloque o que você tiver de melhor. Doe o que você tiver de melhor. Escolha com excelência o que você vai fazer de melhor. Os espirituais já estão entendendo aqui o que a linguagem do céu está falando em forma terrena através da minha boca. Eu imagino estão dizendo, Abel, sempre que for fazer algo para o Criador, faça o melhor. Escolha o melhor. Planeje o melhor. Oferte o melhor. Sempre faça o seu melhor. E Abel, ele dava o melhor como oferta para o Criador. E o texto vai dizer que Caim, ele também fazia sacrifícios. Possivelmente juntava, talvez, espigas, grãos, folhas, gravetos, queimava como incensário e ofertava ao Criador. Eram os primeiros sacrifícios. Só que a Bíblia vai dizer, não sou eu, é a Bíblia, no capítulo 4 do Gênesis, e no versículo 5, o texto vai dizer que Deus não atentou para a oferta de Caim. E essa palavra atentar quer dizer perceber. E perceber tem uma conotação com notar. Deus não notou, Deus não percebeu, eu vou falar nas minhas palavras. Não chamou a atenção de Deus à oferta de Caim. Por quê? Por que não chamou a atenção? Pergunta para mim assim, por que, Roberto? Pergunta para mim aqui. Pergunta. Isso aqui, gente, é fundamento de criação da humanidade. Pergunta para mim por quê? Você veio receber a palavra, eu estou na palavra. A revelação vai ser aplicada já já. Não, tem poucos porquês para muita gente. Tem muita gente para pouco porquê. Pergunta por quê? Pergunta.
Olha a resposta. Versículo 7, parte A. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Você perguntou por que é que a oferta de Caim não chamou a atenção de Deus. Deus responde para você hoje, porque ele não fez de forma correta. Ele não fez bem. Ele não fez na totalidade. Por que ele não fez? É isso aqui que entra no pessoal. Nós decidimos como vamos fazer e o que vamos fazer. Mas quando parte para Deus, quando se trata de princípios metafísicos sobre-humanos, a coisa é diferente. Nunca ofereça a Deus a metade se Ele sempre lhe entregou tudo. Nunca ofereça a Deus metades daquilo que Ele sempre lhe deu tudo. Quando você pede uma casa para Deus, você não pede a parede, você não pede só o telhado, você não pede só o piso, você não pede só as portas. Quando você pede um carro para Deus na sua necessidade, você não pede as portas, você não pede o motor, você não pede o chassi. Quando você pede uma porta de emprego para Deus, você não pede um salário miserável, você pede tudo por completo. Então segura a primeira aplicação da revelação. Nunca dê para Deus um pedaço daquilo que Ele te entregou por inteiro. Selecione. Minha esposa às vezes acha que eu sou doido. Eu nem deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Minha esposa às vezes acha que eu sou doido. Eu digo, e a filha, eu faço aquilo. Tu vai dar isso? Eu vou! Por quê? Porque Deus, quando Ele faculta, quando Ele direciona, acabou. Ei, Deus tem sido tão bom conosco. E quando eu falo de dar migalhas, eu não estou falando de dinheiro, do seu ofertório. Eu não estou falando desse tipo de porcaria que a taça e a ferrugem vai comer. Eu estou falando de você dar o seu tempo, a sua primícia, a sua vida, o seu acordar, o seu levantar, o seu deitar. Tu acha que Deus está preocupado com isso que é terreno? Com isso que é corruptível? Com o metal, com os números das contas? Ei, eu estou falando do melhor. Eu estou falando daquilo que faz muito interesse para Deus. Eu vou te perguntar uma coisa aqui, seja inteligente. Não seja preso à religião, seja inteligente. Pessoas inteligentes recebem mensagens inteligentes. E eu estou falando de uma forma que você entenda. Deus abençoe quem está chegando. Eu vou falar e você vai lembrar. Caim, ele tomava conta da terra ou dos frutos da terra? Me responda. Ele era agricultor. Vamos lá, gente. Não tenha medo, não. Interaja. Você só vai. Terra. E se ele cuidava da terra, ele plantava na terra, a terra dava o quê? Frutos. Não é isso? Cuidar dos frutos era uma consequência do que ele fazia na terra. Então, o primeiro ponto era cuidar da terra. Era cuidar do alicerce. Era a terra que ele plantava. Era a terra que ele adubava. Era a terra que ele regava. Os frutos eram consequência. Porém, Abel, ele cuidava das ovelhas na terra. Ok? E quando não é cabível, não é permitido pensar, ou melhor dizendo, não é permitido caber isso que eu vou dizer. Se ele é o agricultor,
Ele percebe o fruto que foi maior, o fruto que foi menor. Ele percebe o tamanho da vegetação que foi mais produtiva, aquela que foi menos produtiva. Então, o que é que ele deveria ter feito? Selecionar os melhores em forma de gratidão. Só que ele não seleciona. Ele pega de qualquer jeito. E uma pessoa que faz tudo de qualquer jeito é uma pessoa desorganizada. Vai doer, mas eu vou falar. Deus não seleciona pessoas bagunçadas para ofícios de organização. Ele sabia o tamanho da tomate, ele sabia o tamanho da cebola, ele sabia o tamanho dos frutos da terra, porque não escolheu os melhores. Porque para ele era praticidade. E tem gente que quando acorda pela manhã, desculpe, mas é complicado. Dá trabalho até de limpar a remela dos olhos. A desorganização. Eu estou falando isso aqui porque é uma direção de Deus. Como é que Deus vai lhe honrar se você não consegue ter organização nem com você mesma? Como é que Deus vai lhe honrar em algo que Ele... Mas eu tenho promessa, tudo bem, mas o que você tem feito para a promessa se cumprir? Me fala, abençoada. Me fala, abençoado. Tem gente que é tão bagunçada, mas tão bagunçada. E é sério. Minha mãe tem uma vizinha, lá veio botar amanhã na história. Minha mãe tem uma vizinha que o marido saía para trabalhar de manhã. Quando chegava de noite, nem descarga no vaso sanitário ela tinha dado. Seja sincera. Como é que uma pessoa dessa prospera? Como é que Deus honra uma pessoa que não tem cuidado nem consigo mesma? Estou lhe dando exemplos. Deus dá oportunidade a todos, mas cada um decide o que fazer com a oportunidade. Deus deu a oportunidade a Caim ser lavrador da terra. Deus deu oportunidade a Abel cuidar de ovelhas. Ovelhas faziam xixi, soltavam excrementos, faziam suas necessidades, e Abel cuidava. Abel limpava, Abel tosqueava, mas Abel sabia selecionar o melhor. Você já prestou atenção que tem gente que não consegue progredir na vida e Deus está dando a oportunidade de progredir, mas não consegue progredir porque a vida é bagunçada, é desequilibrada. Me desculpe a expressão, gente, mas eu não costumo dar o peixe. Eu costumo lhe entregar a vara para você pescar, porque isso aí vai fazer você passar o resto da vida sem precisar depender de mais ninguém. Me diga uma coisa. Seja sincero. Me responda aqui. Ei. Você, eu digo isso porque eu também tenho isso comigo. Se chama compulsividade. E compulsividade tanto é alimentícia, como financeira, como sentimental. Existem várias áreas de compulsão. Compulsão financeira. Se revele agora, você que não consegue ficar com 50 centavos na conta que você gasta. E não é por necessidade, não é porque você inventa o que comprar. Se revele. Se revele agora. Eu te ordeno, se revele. Eita, meu Deus. Cadê você? Hã? Tá vendo? Coisa boa é sinceridade. Porque tem gente que tem compulsão. Não, eu paguei tudo. Paguei a água, paguei a energia, paguei o aluguel, fiz a feira. Sobrou. Vou comprar alguma coisa pra mim. Fica sem nada. Sem nada. Escute. Eu tô lhe dando um exemplo aqui. Porque se você consegue deixar 25, 30 reais, 50 reais, 100 reais e não sei quanto,
que lhe sobra e você inventa ainda motivos para gastar. Me desculpe a expressão, mas até que você aprenda a administrar o que Deus tem lhe dado, vai ficar difícil de você pisar naquela terra que Ele lhe prometeu, de você viver a promessa que Ele lhe prometeu. Sabe por quê? Porque Deus não vai dar um avião na mão de uma pessoa que não sabe pilotar. Deus não vai colocar uma pessoa por trás de um volante de um carro novo se ela não sabe dirigir. Não. Sem saber, não. Porque Ele vai estar lhe destruindo. E a promessa de Deus não lhe destrói. A promessa de Deus lhe enriquece. Roberto, o que é que tem a ver com Caim? Caim não soube administrar. E quando ele percebe que o que o irmão faz, é aqui que se levanta. Olha o tema da mensagem. O tema da mensagem. O poder de uma decisão. Quando... Gente, você tá chegando agora aqui no YouTube, coloca o dedo assim na tela, ó. 3 ou 4 curtidas assim, todo mundo, vai. Rapidinho. Gente, tem muita gente para pouco like. Dá mais like aí para subir, para outras pessoas serem alcançadas. Tá? Na página também. Olha para mim aqui, me diga uma coisa. Como ele não faz do jeito correto, ele percebe que o irmão faz algo que chama a atenção de Deus. E quando a forma que ele faz não dá certo, e ele vê o irmão sendo bem sucedido no que está fazendo, ele fica irado. Ele se revolta. E por que ele se revolta, Roberto? Porque ele percebe que Deus... Porque Deus é detalhista, viu? Não pense você que não, que Ele é. Ele percebe que Deus olhou para o sacrifício, se atentou, percebeu e recebeu o sacrifício de Abel, mas não dele, ele fica irado. Ele recebeu o sacrifício do meu irmão e não recebeu o meu. Gênesis 4:7, aí Deus diz assim: Caim, se tu fizesse o bem, se tu fizesses bem da forma certa, não seria aceitável? Não seria viável? Se não fizeres bem, o pecado já é à tua porta, e o seu desejo será sobre ti. E sobre ele tu deve dominar. Caim sente inveja do irmão porque percebe que o irmão conseguiu algo que ele não conseguiu. E é isso que eu quero tratar nesse momento. Caim está infeliz. Caim está com raiva. Caim está endemoniado. Porque ele vê que o que ele faz não chama tanto a atenção de Deus como o que o irmão fez chamou a atenção. E Deus avisa: Caim, vamos orar. Caim, se você fizer o certo, eu também vou olhar para o seu sacrifício, para o seu ofertório. Mas se não fizeres o certo, o teu desejo será sobre ti. Porque o pecado jaz à tua porta e cabe a ti dominar. Caim teve toda a oportunidade de rever os conceitos. Caim teve toda a oportunidade de pensar. Olha que mensagem inteligente. Mas Caim preferiu dar oportunidade ao desejo que estava no seu coração. Enquanto Deus dizia: domina, o desejo dele dizia: executa, mata. Por inveja. O poder de uma decisão pode mudar a história. Uma decisão pode mudar a história. Uma atitude pode colocar tudo a perder. Uma atitude pode derrubar muralhas que você demorou anos para construir. Olha para mim aqui. Gênesis. Deixa eu ler o texto para você não dizer que eu estou falando besteira. Ó, Gênesis 14, deixa eu ver aqui. Gênesis 14, ó, é isso mesmo. Perdão, Gênesis 19, 26. Deus disse assim, através dos 2 anjos: foge tu e tua esposa, e não olhe para trás. A esposa ouviu que não deveria olhar para trás, e ela foge na direção certa, mas o coração ainda estava no caminho errado. E o desejo do coração dela faz ela olhar para trás. Quando ela olha para trás,
ela se torna em estátua de sal. Gênesis 19, depois tu lê o capítulo. O poder de uma decisão destruiu a jornada daquela mulher. Se você parar para analisar a quantidade de vezes que uma decisão destruiu os seus caminhos de vitória, os seus caminhos de conquista, a sua vida matrimonial, a sua vida espiritual, você pensava mais de 10, 11, 12 vezes, eu não sei quantas vezes, antes de tomar uma decisão. Uma decisão hoje pode lhe colocar diante do pódio. Uma decisão hoje pode lhe colocar no pedestal. Mas a mesma decisão pode lhe colocar no inferno. As decisões, elas têm o poder de destruir o amanhã ou de sustentar o hoje. Deus disse: Caim, o pecado jaz à tua porta, cabe tu vigiar. Senão, esse desejo será sobre ti, e sobre eles terás que dominar. Caim não ouviu, ou melhor dizendo, ouviu tudo que Deus falou, mas não colocou em prática nada. Decidiu o desejo venceu, o desejo tomou conta. E quando o desejo se alastra, quando o desejo vira compulsão, geralmente as atitudes não são boas. Ele mata o irmão. Ele toma a decisão errada. Ele faz o que não deveria ser feito. E essa mensagem não é um clichê de internet. Essa mensagem não é simplesmente mais uma mensagem qualquer. É Deus lhe trazendo para a realidade para dizer: cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas escolhas. Tá ouvindo, mocinha, mocinho? Cuidado com o que você escolhe. Cuidado com o que você decide. Se você quiser nesse momento parar de me seguir, fique à vontade. Se quiser desinscrever, deixar de ser inscrita no canal, deixe. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: cuidado com a sua decisão. Porque a mesma decisão que pode lhe levantar, pode ser a mesma decisão que pode lhe arruinar. Mas eu tô com raiva, cuidado. Mas me difamaram, cuidado. Mas eu tô com ciúme, cuidado. Mas eu tô na minha razão, cuidado. Deus está dizendo para alguém aqui hoje: cuidado com a sua decisão. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado. Eu não sou seu pai, não sou sua mãe. Na verdade, diante de você talvez eu não seja ninguém. Mas eu tenho clareza no que eu estou dizendo. Cuidado com a sua decisão. Cuidado quem você escolhe para fazer uma aliança. Cuidado quem você faz questão de conversar. Cuidado quem você empresta sua roupinha. Cuidado com os pensamentos que lhe atormentam. Cuidado. Eu não posso mudar sua mente, mas posso lhe avisar sobre as consequências. E isso também é o agir de Deus na terra. Eu não acredito em nada do que ele fala, então saia. Saia porque você está no lugar errado, ouvindo a palavra certa. Você está no lugar errado, ouvindo a palavra certa. Por que é o lugar errado? Porque você critica, você não recebe. Você não tem um coração voltado, você está com o coração totalmente travado. Coração de pedra. Se Deus não amasse você tanto, Ele não diria cuidado. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com as suas escolhas. Olha, é difícil, mas é real. Muita gente está sofrendo hoje pelas decisões que tomaram. Deixa eu me colocar aqui no jogo. Gente, minha tela do YouTube travou, mas quando eu estou curtindo essa live aí, ó, dedinho na tela, no centro. Minha tela travou aqui, eu não estou vendo mais ninguém falando nada, tá tudo travado aqui, olha. Quando eu decidi não querer mais certas companhias na minha vida, os supostos amigos,
Quando eu decidi que eu não queria mais certos comportamentos para mim, eu não queria estar na porta de depósito de bebida me embriagando, eu não queria estar dentro de boca de fumo comprando droga, eu não queria estar fazendo o que eu já fiz, como vocês já sabem, tá? Se tiver dúvida, pesquisa aqui no YouTube, Testemunho Roberto Alves. Depois que eu mudei tudo isso e me policiei, os resultados começaram a mudar. Porque se você quer ter resultado positivo, você precisa ter decisões diferentes. Como é que eu quero que dê certo se eu vivo fazendo o errado? Como é que eu quero que o resultado seja maravilhoso se eu vivo fazendo desgraça? Eu vou lhe falar uma coisa, tá? Com muita responsabilidade. Deus está no controle de tudo, mas nem sempre Deus terá o controle do que você vai fazer. Por quê? Porque ele não pode? Não, não é porque ele não pode. É porque ele não vai lhe marionetizar. Tem gente que você diz assim, né, fulano? E aí, como é que tá? Deus está no controle de tudo. Ele tá. Na verdade, ele tem o controle. Mas nem tudo Deus vai assumir o controle. Se for assim, eu não vou nunca mais pecar. Porque Deus vai assumir o controle. E ele vai me manipular. Eu vou sentir desejo sobre algo, ele vai... Não, você não... Programa não pode, não pode. Não. Pede a graça. E o sacrifício, e o esforço. E o poder de decisão. Deus tem o controle. Deus tem o controle de tudo. Mas existem coisas que é você que vai estar no controle e é você quem vai decidir. A decisão será sua. Entende isso? Entende? Se essa mensagem aqui está fazendo sentido para você, escreva aqui nos comentários. Faz sentido na minha vida. Olha, se essa mensagem está falando contigo aqui, escreve nos comentários assim. Faz sentido na minha vida. Escreve. Faz sentido na minha vida. Escreve aqui. Nesse momento eu quero orar por você, tá? Eu quero fazer uma oração forte pela sua vida. Gente, é sério. A minha tela do YouTube tá travada, gente. Meu pai do céu. Meu Deus do céu, tá travada. Eu tô vendo aqui pelo telefone. Tá vendo? Tá travada aqui minha tela. Nesse aqui eu tô vendo como é o nome que dá? Quando a pessoa consome o conteúdo é como telespectador, né? Mas aqui pra mim tá travado. Olha, eu quero fazer uma oração por você e para você, na força do alto, tá tudo bem. Você que quer contribuir, gente, que tá falando comigo aqui na página do Facebook, tá fixado aqui nos comentários o nome Contribuição de Amor pela chave Pix e pela conta poupança, tá? Se você quer contribuir, clica aqui, vai aparecer os dados. Dá para ver, quem tá vendo aqui no Facebook responde para mim, sim ou não? Dá para ver, clica aqui embaixo, vai aparecer os dados. Tira um print e depois você envia sua contribuição de amor. Se não for com amor, não mande nada. No YouTube, tá dando para ver porque minha tela tá travada. Clica aqui, tá dando para ver contribuição de amor aqui embaixo. Tá dando para ver? Tá dando para ver, gente? De verdade. Tá ou não? Me fala. Tá ou não? Tá dando para ver? Escuta isso aqui. Nesse momento, eu quero orar por você, tá? Eu quero fazer uma oração. Eu quero lhe apresentar. Eu quero lhe apresentar em oração. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. E em nome de Jesus Cristo, eu acredito que ainda hoje, o sobrenatural de Deus, ele vai acontecer na nossa vida, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho. Tá dando para ver, né? Amém. Vamos orar. Eu quero orar com você nesse momento, tá? Senhor meu Deus e meu Pai, na autoridade do seu nome, do alto da cabeça ao plantar do pé, aonde houver um filho e uma filha da luz, que acreditam, que recebem cada palavra, que recebem cada direção, que tem fé, meu Deus, nisso que nós fazemos, cremos e falamos. Eu apresento todas essas vidas em tuas mãos hoje. E eu peço que todas as decisões a serem tomadas daqui para frente serão repensadas. Serão decisões que irão
ecoar por muitos e muitos e muitos minutos na mente dessa pessoa antes que ela decida. Profetizo que terão decisões de Deus, que as decisões serão pensadas e calculadas. Pai, profetizo um espírito de sabedoria, um espírito de sabedoria. Profetizo, Pai, domínio próprio e longanimidade. E que esse guerreiro e essa guerreira recebam do alto da cabeça ao plantar do seu pé. Essa é a minha oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você, em concordância, escreve